Daria tudo o que sei pela metade do que ignoro. É nada mais justo do que começar dizendo de quem é a autoria da frase. A frase não é minha, a frase é de Descartes. Eu acho essa frase muito forte e ela me acompanha desde que eu iniciei a minha trajetória profissional. Porque muitas vezes eu me pego refletindo quantas coisas que poderiam ser evitadas pelo fato de terem passado desapercebidas, ou quantas coisas a gente negligenciou no calor da emoção, ou até quantos sentimentos ignoramos e tomamos decisões em cima de dados e fatos e depois nos arrependemos. Eu acho que essa frase ilustra muito bem todo o mundo que circunda uma decisão, né? Então, a importância de uma reflexão nos fundamentos e mais aprofundada, eu acho fundamental para que a gente possa ter bons projetos, possa ter sucesso, possa impactar significativamente as nossas atividades. Acho que também nessa era da informação, a gente tem sido treinados e a gente tem um viés excessivamente racional. Muito quantitativo, muitos dados, fatos, e eu acho que a gente fica muito preso no que a gente consegue calcular. E a gente ignora boa parte das coisas, incluindo os sentimentos que a gente tem a respeito de algumas coisas. Eu costumo dizer que todos nós temos uma antena, essa antena emocional, que ela balança toda vez que tem alguma coisa errada, né? E nessa era da informação, eu tenho visto a gente perder essa capacidade de olhar em volta, de fugir um pouco aí desse mundaréu de informação e de dados que nos circulam, né? Posso até fazer um paralelo com a minha área de marketing. É praticamente uma atuação que a gente chama de miopia de marketing. Muitas vezes a gente não está conseguindo enxergar além dos atributos físicos do produto ou serviço, né? E eu posso ir além disso. Muitas vezes acreditamos tanto nos dados e nos modelos, que as respostas que esses modelos nos fornecem, elas vão contra os fundamentos da física e da química. Então, sempre volto e sempre olho com bastante cuidado os fundamentos, as bases do que a gente está estudando. Bem, meu nome é Luiz Arthur de Ciervo, tenho 34 anos, tenho uma família maravilhosa, minha esposa Letícia é o ponto de equilíbrio aqui da casa, traz leveza, tranquilidade para a gente. Tenho uma filhinha de 2 anos e essa é o combustível da família Ciervo, posso dizer assim. Eu sou graduado na primeira turma de Engenharia de Produção, da Facamp, e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão Estratégica Econômica de Negócio. Atualmente sou responsável pela área de inteligência de mercado da Ródia, mais especificamente por 3 cadeias, que são as principais cadeias da Ródia na América Latina. Então, fenol e derivados, uma delas, poliamida intermediários e os solventes oxigenados, né? A missão da nossa área é construir um entendimento global do mercado e recomendar e tomar as decisões junto com o time comercial, junto com o time de negócio. Poderia dividir a área de inteligência de mercado em 3 ou 4 pilares. O primeiro deles é o planejamento estratégico, são atividades de mais longo prazo, então orçamentos, planos de negócio, estudos de mercado, estudos econômicos, né? E, além disso, defesas comerciais. Eu queria fazer um parêntese em defesas comerciais, porque acho que é muito importante as pessoas saberem que a indústria de base no Brasil, ela precisa ser protegida, né? Ela precisa que o governo auxilie. E dou um exemplo muito claro aqui, na indústria petroquímica, e para indústrias também que são grandes consumidoras de energia. O gás natural. Recentemente a gente viu o marco regulatório do gás natural, gol de letra do governo brasileiro, que vai fazer com que as empresas possam acessar o mercado livre de gás natural. O gás natural no Brasil deve custar entre 13 e 14 dólares por milhão de BTU. Nos Estados Unidos custa 2.
E isso faz uma diferença enorme na competitividade e sustentabilidade dos negócios. Vocês podem imaginar que essa diferença no gás natural, ela fez com que algumas cadeias fossem extintas no Brasil. O metanol, por exemplo, não existe mais produtor de metanol no Brasil. É 100% importado. E a gente já foi autossuficiente na produção de metanol. Por quê? Porque nós não temos gás barato. Lembrando que gás natural não é só gás em forma de energia. Tem vários elementos dentro do gás natural. Então tem gás, tem metano, tem propano, tem etano, tem butano. Todas essas correntes vão dar origem às principais resinas e os principais termoplásticos da cadeia petroquímica. Ou seja, esse gol de placa do governo brasileiro tem muito do trabalho da Biquim e das empresas petroquímicas que atuam aqui no Brasil. Nós temos agendas importantes com a Biquim e com o governo para que a gente possa se fortalecer, se defender, ganhar competitividade e poder competir no ambiente global. Tá? Outro pilar fundamental dentro da área de inteligência de mercado é a análise de competição e concorrência. Então, vai passar pelos principais players, levantando as rotas tecnológicas, diferenças em portfólio, uma análise aprofundada na especificação dos produtos, identificando gaps e oportunidades. Uma outra área bastante importante dentro da inteligência de mercado é a área de pricing. A área de pricing ela consiste em entender qual é a precificação de determinado produto no mercado e recomendar e trabalhar junto ao time comercial, fazendo e formando o preço dos nossos produtos dos nossos mercados. E uma última área, não menos importante, obviamente, é a própria gestão comercial. Então, depois de tudo isso, que são atividades bastante preditivas, vamos dizer assim, a gente olha para trás também. Então, eu costumo chamar de gestão comercial. Então, são os acompanhamentos de volumes, margens por clientes, por mercados, atingimento do budget. A gente faz esse acompanhamento junto ao time comercial também para ver e rever o nosso plano de voo. Eu não iniciei minha carreira na área de marketing, na área de inteligência de mercado ou marketing estratégico. Eu iniciei minha carreira no lado oposto a isso. Comecei minha carreira na área industrial, trabalhando com projetos de melhoria contínua e qualidade. E nesta minha jornada na área industrial foi onde eu solidifiquei conhecimentos importantes, seja os conhecimentos técnicos industrial das nossas cadeias petroquímicas, seja os conhecimentos da área de gestão de projetos. Eu cheguei a ser o Master Black Belt da unidade de negócio que eu trabalho até hoje, e fui o Master Black Belt que hoje é a maior unidade industrial do mundo da Solvay. Na época devia ser entre as 3 maiores unidades industrial do mundo. Foi nessa fase também, como Master Black Belt, que eu consegui fazer projetos um tanto quanto diferentes. Então, não só na área industrial, mas também fiz alguns projetos nos laboratórios de desenvolvimento e aplicação, na própria área de marketing, na área de estratégia, e foi esse relacionamento, esses projetos mais híbridos entre industrial e a área de negócio que me fizeram brilhar os olhos numa movimentação da área industrial para a área de marketing. Muito bacana, é uma carreira um tanto quanto peculiar, né? Porque quando a gente fala de inteligência de mercado, você não tem uma faculdade de inteligência de mercado, né? Você tem alguns cursos que dão uma certa noção, mas quais são as principais dificuldades de um profissional hoje, né, da área de inteligência do mercado? E são várias. Não querendo desestimular o pessoal, mas são muitas dificuldades. Eu acho que a primeira dificuldade você já comentou, é a formação. Nós somos carentes de faculdades que tenham cursos de marketing, por exemplo, a base do marketing, olhando B2B. A maioria deles são olhando B2C. E B2C não é nem outro
não é outro planeta. O B2C, o comportamento do consumidor. Tem uma vertente de comunicação, uma vertente emocional muito forte na decisão de compra de um produto B2C. No mercado B2B, e aí você dá alguns passos atrás na cadeia, quando a gente fala da cadeia química, petroquímica, é uma venda muito mais técnica, uma venda muito mais complexa, passa pelo entendimento da aplicação do produto, a relação que esse produto tem com outros produtos que existem na formulação. E isso não é tratado nas faculdades. Então, esse é um desafio enorme, é pegar um profissional que possa ter passado pela área de formação acadêmica e marketing, mas é um desafio grande para que esse profissional consiga se movimentar, transitar entre o B2C to B2B. O outro ponto, eu acho que é importante, é a quantidade de fontes que a gente tem para tratar, quando a gente fala de desafio propriamente dito no nosso trabalho de inteligência de mercado. Existem muitas fontes dispersas, a quantidade de dados é gigantesca e muitas vezes a gente nem sabe o que fazer com o dado. Esse é um desafio enorme das áreas de inteligência de mercado, porque, ao meu ver, muitas vezes a gente tem a visão errada. Não é coletar um monte de dado e depois ver o que fazer com o dado. Não é uma questão de saber o que fazer com o dado. Porque, mesmo hoje, muitos softwares de Big Data, eles têm modelos extremamente complexos para fazer o tratamento do dado. Esse não é o principal problema. E eu sempre falo, o importante é saber que pergunta nós queremos responder. A partir daí, você diminui a quantidade de dados que você precisa coletar, tratar e analisar. Então, esse é um desafio latente, acho que de todas as áreas de inteligência de mercado, poderia dizer. Essa quantidade de informação que existe hoje, que antigamente não tinha, e aí se reclamava que não tinha informação. Hoje existe um excesso de informação, e esse excesso de informação tira o foco. Você acaba apontando muitas vezes para o local errado. E por quê? Volto à minha frase inicial lá, né? Que daria tudo que sei pela metade do que eu ignoro. Eu tenho que voltar e pensar em que pergunta eu preciso responder. Se eu tiver clareza nisso, onde é que eu quero chegar, aí sim eu vou saber o que fazer, o que coletar e que análise eu preciso fazer. Arthur, ouvindo você falar assim, dá até, né, o povo vai concordar comigo, porque você é uma pessoa tão jovem, né, e inteligência de mercado é um tema tão complexo e com tantas variáveis, e aí a minha pergunta ela vai no sentido um pouquinho mais humano e não técnico, né, você tem 30 e poucos anos, ouvindo você falar, é um super profissional, dá pra ver nos termos que você usa, na sua postura. Eu quero saber como que você chegou até aí, no sentido de, você teve um mentor que te ajudou nesse seu processo interno de melhoria contínua, de sempre aprender para poder crescer dessa forma exponencial como você cresceu? Como que foi esse processo de um lado pessoal e até mesmo usando um pouquinho da sua fala com essa anteninha emocional? O que você precisou desenvolver? Você teve alguém que te ajudou? Como que foi isso? Explora um pouquinho pra gente. Eu tive vários mentores, acho que desde o estágio. Eu fiz estágio na Rodia, depois virei trainee na Rodia e sempre na mesma unidade de negócio. Então vou completar uma década na Rodia e sempre com excelentes profissionais ao meu redor. Então a Rodia tem essa característica de ser uma empresa muito colaborativa e não é raro encontrar pessoas com 35 ou 40 ou 45 anos de empresa dentro da Rodia, nas diferentes áreas. Porque isso é muito comum na área industrial. Além da área industrial, isso ser comum, na área de negócio isso também é comum. Então, todos os créditos eu dou para os meus mentores, na verdade. Porque o entusiasmo, a vontade de aprender, cercado de bons profissionais, em que te dão espaço para testar, isso é o que fez toda a diferença para eu reter o conhecimento que eu tenho hoje.
né? Então, é um pouco do errando e aprendendo, mas num ambiente extremamente controlado. Então, quando eu estava na fábrica, eu fazia um projeto e depois sentava com uma pessoa de 35 anos de engenharia. Falava, ó, por aqui, por lá, não é bom usar esse modelo, é melhor usar outro modelo termodinâmico, por isso, por isso, por isso. A nossa fábrica é diferente dos livros. E nos negócios também, né? Sempre dando alertas. Ó, o mercado nacional é diferente do mercado internacional. A nossa segmentação é diferente do que a gente vê nos Estados Unidos. Toma cuidado, um pouco mais concentrado, menos concentrado, mais competição, vai por aqui. Mas assim, pessoas, mentores que não fizeram por mim, mas me orientaram, né? Então eu tive, ao longo dos anos, experiências extremamente relevantes, assim, projetos enormes. Então você pode imaginar um programa Seis Sigma que vinha, assim, ele vinha meio desacreditado e a gente falou, vamos botar esse negócio para funcionar de novo. E saímos de 100 mil euros para mais de 2 milhões de euros de ganhos industriais no ano. Assim, diretor industrial apoiando, né, cada passo, né, os treinamentos, né? E na área de inteligência de mercado, de marketing, mesma coisa, né? Business plans importantes, fazendo parte do planejamento estratégico. Isso dá uma experiência importante. Acho que, para não me alongar muito, mas eu acho que também a busca por conhecimento não tradicional, vamos dizer assim, é importante. Então, a gente busca muito conhecimento nos cursos, nas faculdades, no que tem disponível. E falei exatamente isso para a pessoa da minha equipe hoje. Falei, se nós queremos aprender sobre marketing estratégico, nós temos que ir atrás de quem produz conteúdo sobre marketing estratégico. E não são as universidades daqui. São as grandes consultorias de planejamento estratégico, são as grandes universidades que estão lá, são artigos científicos, artigos em revistas especializadas, que estão testando novos modelos de negócios, exemplos de empresa, cases, jogos de negócio, aí que estão as novidades, né? Então, é aí que a gente tem que ir atrás. Então, eu sempre fui, assim, voraz por artigos, né? Muitas vezes até teses de monografias, né? De empresas famosas, de universidades famosas da área de negócio, né? Que estão fora do Brasil. Então, acho que tem todas essas vertentes para formar o profissional. Se você quer aprender sobre alguma coisa, rapidamente você tem que identificar quem é o melhor naquilo, né? E aí você vai atrás dessa informação. Sensacional. E Luiz, se você tivesse que dar um conselho, o que você diria para o Luiz de alguns anos atrás, no início da carreira? Olha, eu sempre fui uma pessoa bastante enérgica, né? Muita energia. E eu acho que esse foi o segredo. Tem até a historinha de toda manhã na África, a zebra acorda e sabe que tem que correr mais rápido do que o leão mais lento para não virar almoço de leão. E toda manhã na África o leão acorda e sabe que tem que correr mais rápido do que a zebra mais lenta para não morrer de fome. Acho que o conselho é esse. Não importa se você é leão ou zebra, quando amanhecer o dia é bom começar a correr. Eu brinco com a minha filha. Ela é brava, né? Ela é super divertida, assim. Quando ela quer as coisas, ela esperneia, ela bota a boca no trombone. E aí minha esposa fala assim: nossa, mas por que ela é assim? E eu brinco, eu falo, ela tem que ser assim mesmo. Porque se ela não gritar pelas coisas que ela quer, ninguém vai gritar por ela. Então é bom começar desde cedo. Eu acho que a gente tem que ser motivado e tem que ir atrás das coisas, assim, né? Acho que a gente não pode reclamar. A gente tem que entender o porquê as coisas acontecem, entender qual é o jogo dentro das empresas e articular, né,
os interesses da empresa junto com os seus interesses. Mas você tem que ir atrás e ninguém vai fazer isso por você. É você que vai ter que fazer isso. E antes até da gente encaminhar já para uma fase final, eu vou sair do script aqui, tá? Vou fazer uma pergunta que me surgiu agora aqui. Luiz, hoje, o que te motiva? Então, você já tem uma posição alta numa empresa que você tem uma carreira. O que motiva o Luiz a continuar aprendendo, a continuar crescendo? Se você pudesse descrever em uma frase, o que te motiva hoje? Eu vim de outra área e eu gostei disso. Eu acho que o aprendizado é muito rápido, assim, né? Quando você se coloca nesse tipo de desafio. O que me motiva é isso, é a possibilidade da empresa que eu estou poder fazer diferença em outra área, por exemplo, ou em outro negócio, né? E poder continuar impactando os resultados da empresa, gerando emprego, desenvolvendo a minha equipe, né? Hoje eu sou uma pessoa muito preocupada com o desenvolvimento da minha equipe, né? Eu, né, não é delargar, né? Delego muitas das atividades, deixo-os baterem cabeça, né? Faz parte do desenvolvimento, um ambiente controlado. Então, isso é o que mais me motiva, é olhar para o meu time e tenho pessoas, né, que têm a mesma vontade de fazer a empresa prosperar, identificar novos mercados, novos desafios. E isso, no fundo, é o que é o combustível aí, acho que dos profissionais de alto rendimento. E acho que, além disso, também, os profissionais que têm trabalhado dentro da química têm um desafio adicional, né? A indústria química não é a indústria mais bem vista no mundo, mas nós vamos fazer toda a diferença nos próximos anos. Então, tem vindo a química sustentável, né? Os plásticos reutilizáveis, né? As fontes de matérias-primas naturais, que sejam renováveis, recuperação de alguns produtos que são mais agressivos. Então, as pessoas que trabalham no mundo da química têm a oportunidade de impactar diretamente as futuras gerações, porque as decisões estão sendo tomadas agora. Quais serão as novas matrizes energéticas? O que será da indústria petroquímica daqui para frente? Os plásticos. A gente precisa do óleo. Quais são as alternativas? Acho que, se parar para pensar, eu acho que isso é o que mais me fascina. É o próprio setor. É esse desafio que nós temos no setor e a responsabilidade que nós temos de impactar positivamente, né, as futuras gerações, o meio ambiente e a economia, porque é um grande gerador de emprego, está na base da economia, está na base da indústria, gera renda, né? Gera riqueza para os países ter a indústria bem desenvolvida. Acho que se a gente for pensar de uma maneira mais ampla, mais filosófica, acho que os profissionais da indústria química têm essa vertente, né, do desafio, né, e da responsabilidade que nós temos daqui para frente. Bacana. E, Arthur, um livro, uma série, um filme que marcou sua carreira, qual seria? Vamos lá. Livro. Eu bato nessa tecla, leia um jornal. Jornal não é notícia velha. Você não compra o jornal para ler a notícia. Você compra o jornal para ler o comentário da notícia, né? Teoricamente, as melhores pessoas, as melhores escritas, os melhores comentários, as cabeças mais diversas, né, mais radicais, escrevem no jornal, né? Acho que vale a pena investir, ler opiniões contrárias. Não é muito comum opiniões completamente contrárias, posicionamentos políticos completamente contrários aos meus, e eu me pegar pensando assim, é verdade, né? Poderia ir por aí. Então, em leitura, eu bato bastante nessa tecla. Eu acho importante, ainda mais no mundo em que vivemos,
né, de opiniões, de polarização. Acho importante as pessoas passarem a ler, entender, comentar, discutir opiniões diversas, porque eu acho que a gente tem que passar por um momento de quebrar esses polos, né, e encontrar um caminho para a gente poder seguir a nossa vida, né? Quantas famílias brigaram na última eleição? É um absurdo um negócio desse, né? E isso a gente só vai conseguir entrar no trilho novamente se as pessoas começarem a aceitar a opinião dos outros. Então, acho que a leitura, né, de notícias, de temas polêmicos importantes, passa por isso, né? E essa auto-reflexão. Uma série, tenho achado que faz muito sentido agora. Já tinha assistido e agora estou completando a última temporada aí do Crown. Eu acho bem legal a evolução da Inglaterra, o que aconteceu com a Inglaterra, e principalmente o período de Margaret Thatcher. Faz muito sentido aquele momento da Inglaterra, né? Década 79, pós-choque de petróleo em 74, problemas sociais, greves, sindicato, comunismo, muitos privilégios, a Inglaterra sofrendo problemas de saúde, de educação, econômico, e eu vejo isso muito no nosso momento atual, né? E realmente torço para que apareça um expoente, uma dama de ferro no Brasil, sem posicionamento político, obviamente, de direita e esquerda, mas que venha alguém, né, que realmente olhe com carinho e coloque a gente no trilho. Então, as séries que eu tenho visto ultimamente são essas séries, né, que mostram outros países que passaram pelos problemas que nós estamos vivendo exatamente agora. Então, eu acho que vale a pena. A Inglaterra passou por momentos difíceis, né? Está passando agora de novo. Então, acho que é interessante, e a reflexão, obviamente. Arthur, muito legal essa história, obrigada por compartilhar com a gente. Acho que a mensagem que fica é exatamente, se eu pudesse definir uma palavra, seria repertório, né? Eu acho que mesmo sendo uma pessoa muito jovem, você tem uma carreira aí super exponencial que ainda tem de muito a crescer e com muito repertório já guardado e ainda para criar. Então, muito obrigada, e muito obrigada a você também que nos assistiu.